2025, nós temos outros dois documentos de linha de cuidado que foram lançados em 2013 e 2014. E já naquele tempo, esses dois documentos, esses dois grupos de trabalho dentro do Ministério da Saúde, mostraram o quanto existe nesse campo um embate de forças, um embate político sobre a clínica. Então, o primeiro documento que foi lançado era um documento que situava o conceito da pessoa autista como situando um lugar de sujeito para a pessoa autista e pensando numa pluralidade de possibilidades de trabalho clínico. Apontava para a livre escolha dos familiares no que diz respeito à intervenção clínica que ele poderia buscar. Logo em seguida, vem um segundo documento, e não sei se vocês escutaram no Roda Viva, no Salomão Schwartzman. Então, esse segundo documento foi encabeçado por um grupo de trabalho coordenado pelo Salomão e que vem numa outra linha de trabalho. Que linha de trabalho é essa? É a linha que aproxima o autismo com o campo da deficiência, mas diferente, e isso a gente vai poder conversar, da linha lançada no ano passado, traz um conceito de deficiência que é o conceito medicalizante da deficiência. Não é o conceito de deficiência biopsicossocial. Então, é um conceito que trabalha na linha da doença e da reabilitação. A partir daí é que foram propostos os CERS, os Centros Especializados de Reabilitação, sendo que o autismo ficou colocado no mesmo ser da deficiência intelectual. Então, e isso, no momento em que é lançado esse segundo documento, Ori, você está com a carteira de identidade da Rosa, né? Patrícia Gadelha, tu tens que fechar o teu áudio. Obrigado. Então, esse segundo documento acaba tendo uma relevância política maior dentro do Ministério da Saúde e tem uma repercussão muito grande, a partir daí, nos estados e municípios, como direcionamento político da atenção à pessoa com TEA. Então, isso é para dar um panorama, porque a partir daí a gente vai poder ver como que isso vai se estruturando ao longo desses 12 anos, 13 anos, dentro da rede de atenção psicossocial. E não só dentro da rede de atenção psicossocial, também no campo da educação e em outros campos. Hoje, por exemplo, o autismo ele é assunto na no Ministério da Ciência e Tecnologia, na Secretaria de Direitos Humanos, no Ministério do Desenvolvimento, na Comissão Nacional de Justiça, Na educação. na educação, é evidente, e
dentro do próprio Ministério da Saúde, ele não está num único grupo de trabalho. Então, acho que é importante que a gente tenha a ideia da dimensão que esse tema tem tomado do ponto de vista social, mas também do ponto de vista de políticas públicas. Bueno. Então, fiz um pequeno PowerPoint aqui. Como é que eu vou fazer? Não, tem que compartilhar isso aqui, peraí. Não é igual do Dallagnol, gente. Não, não é, bem pequenininho. Peraí. Fiz um pequeno roteirinho, compartilhei com as gurias, né, com a Cris e com a Samantha, para a gente começar a conversar, né, porque, bom, alguns de nós lemos a proposta, a linha de cuidado, outros não, então, para a gente começar a falar um pouco, né, do que tem nesse documento, né, então, a proposta que surgiu em setembro de 2025 parte do princípio de que, então, é preciso acontecer o rastreio, né? Preciso avaliar todas as crianças entre 16 e 30 meses, né? A partir de referências que estão, né, na carteira da criança com como é que é o nome do documento? MChat? O MChat. MChat, MChat. É. E que, na medida em que se encontrem, né, sinais que indiquem alguma falha, né, algum sinal de que essa criança estaria com alguma questão de desconexão, não está cumprindo algumas referências, alguns marcos, imediatamente, né, sem que necessariamente haja um diagnóstico, a ideia é que aconteça um encaminhamento e eu fui destacando algumas palavras, né, que estão no documento, alguns significantes que para a gente, como psicanalistas, né, sempre importa que palavra se usa, né? E aí a gente vai ler que a atuação precoce para estimular, né, a autonomia e a interação social, acelerar a taxa de aprendizado, generalizar habilidades, o que faz a gente pensar muito assim numa leitura bastante cognitivista, assim, né? De que se trata de estimular a aprendizagem, né? Como se o papel do outro fosse introduzir coisas nessa criança. Isso que me ocorre quando leio, né, a linha de cuidado, eu percebo assim que o adulto estando numa posição ativa, né, o que tem que se fazer com essa criança é estimular, acelerar, né, e aí, bom, o fluxo, né, começa então, né, na atenção primária, e a atenção primária aqui vai estar desde, né, dos primeiros atendimentos, né, na rede, os postos de saúde, e na medida em que acontece então a identificação, né, se passa pelo que a gente lê na proposta, que a criança deveria ser encaminhada diretamente para os centros de reabilitação, né, para começar então uma intervenção independente do diagnóstico. No SER, as palavras que eu destaco são reabilitação, estimulação, desenvolvimento de habilidades e aparece também treinamento. Vocês querem contribuir, gurias, já? Vai falando, pode falar. Não, assim, é que tu destacou um ponto que a gente também estava conversando, que era sobre a questão do sofrimento psíquico. Mas pode ir, depois a gente... Tá. E aí é muito interessante porque nessa proposta de 2025, apesar de que tenha, né, essa indicação para o SER, tem uma ideia de que se possa recorrer a outros espaços da rede e se cita, então, o CAPS, né, como um espaço possível para o atendimento das crianças, caso, está escrito isso, caso haja sofrimento psíquico, né? E para nós, né, na psicanálise,
é difícil pensar nessa palavra, caso haja sofrimento psíquico, porque a gente que trabalha com autismo, estuda, né, sabe que há um sofrimento psíquico. A estrutura autística é uma condição que produz sofrimento e produz uma estrutura de defesa em relação ao mundo vivido de uma forma intrusiva, produz uma necessidade de construção de defesas, né? Todo o trabalho de construção da borda autística, na relação desse sujeito com o mundo, é um trabalho, psíquico que tem a ver com uma construção a partir da vivência de uma experiência muito intensa, meio caótica, que produz sempre sofrimento psíquico. Então, aqui já a gente fica pensando como é que eles separam, né? Como é que se separam os casos que são de reabilitação e os casos que envolvem sofrimento psíquico, né? Bom, então aparece também a outra questão que eu achei que é interessante destacar, eu acho que é algo interessante, né? É uma intenção, né, de acompanhar esse sujeito ao longo da vida e parece também interessante a ideia de um projeto terapêutico singular, né? Que pense, né, uma integração entre esses serviços que seriam, né, a atenção básica nas UBSs, os CERS e os CAPs, né? Então, num mundo ideal, né, num mundo que funcionasse, essas políticas funcionassem, poderia haver, então, uma integração, né, ao ponto de que essa rede conseguisse acompanhar esse sujeito ao longo da vida, né, buscando, né, tendo por norte um projeto terapêutico singular, coisa que me interessa bastante ouvir vocês, se vocês, né, têm visto isso acontecer, em que medida isso é viável, porque a ideia é interessante, né? Não sei se ela é factível nesse momento, mas a política em si, nesse ponto, me parece interessante. E a outra coisa que achei interessante destacar, porque eu não sei se é novo isso, mas acho que é algo que eu não conhecia, é a ideia de trabalhar com as famílias, só que a proposta de trabalho com as famílias, né, envolve o treinamento, né, a orientação parental. Então, como indicações da nova linha, tem o programa de treinamento de habilidades para os profissionais de saúde, da atenção básica, né? A gestão de rede, né? A ideia de qualificando essa rede, de alguma forma, poder trabalhar nesse modelo de acompanhamento terapêutico. Eu achei interessante também que foi destacado que não tem um modelo terapêutico ideal, não estão dizendo que deveria ser um ou outro, né? Que também não sei como é que isso acontece na prática, mas isso está afirmado no documento, né? E que me parece ser uma certa novidade a história de orientação parental, que começa com a proposta de treinar os pais, treinar o ambiente, mas também fala em acolher, né? Também fala em apoio às angústias, e achei interessante que fala sobre o reconhecimento de que o sofrimento dos cuidadores potencializa, né, o sofrimento nos casos. Enfim, destaco essas questões, mas quero que vocês possam, então, agora, né, assumir o... Vou destacar novamente, só para sublinhar, mais um ponto da linha de cuidado que, quando ela aproxima, né, e consegue definir essa aproximação, então, do autismo com o campo da deficiência, a partir da ideia, né, de que a deficiência não é um problema só do indivíduo. Né? Então, e no trabalho com a pessoa com deficiência, é importante levar em conta as barreiras sociais, né, que definem aquilo que vai ser a discapacidade desse sujeito. E, portanto, é importante poder trabalhar sobre as barreiras sociais.
Mas, enfim, vou deixar para nossas convidadas agora. Oi, boa noite. Eu mais pra frente. Sai. Eu espero que já foi a Ana. Senta aqui. Senta aqui, senta. Boa noite, gente. Boa noite. Quem tá lá na telinha? Então, meu nome é Cristiane, eu sou psicóloga do Grupo Hospitalar Conceição, atuo há 20 anos, né, no GHC, que é uma instituição do Ministério da Saúde, né? Então, as linhas de cuidado, todas as políticas, a gente chega muito rapidamente, assim, né, no Conceição. E eu atuo no CAPS IJ Pandorga, né, que é o CAPS Infanto Juvenil do GHC. Acho que inicialmente eu vou falar um pouquinho algumas questões da linha de cuidado, né? Acho que depois a Samantha vai falar e depois eu volto a falar do CAPS, porque o CAPS é um recorte, assim, dentro, né, da linha de cuidado. Então, algumas questões, assim, eu queria trazer, né? Em primeiro, assim, da gente poder compreender o que que é uma linha de cuidado, né? E por que que surge uma linha de cuidado no sistema de saúde, né? Então, a linha de cuidado, ela é uma tentativa, né, um dispositivo para poder articular os diferentes níveis de atenção à saúde, né? Então, num sentido de fazer uma coordenação dos serviços de saúde desde a atenção primária, né, até o nível secundário, enfim, todos os dispositivos da rede de saúde da RAS, né? Então, a linha ela vem para fazer essa coordenação dos serviços numa perspectiva de um cuidado mais integral, né? Então, um cuidado mais integral do sujeito, considerando a sua família, sua comunidade, seu território. E longitudinal, então, ao longo da vida, né? Então, desde a primeira infância, enfim, e seguindo. E acho que tem um ponto importante de falar, assim, relacionado à política de saúde, que é da centralidade na atenção primária. Então, se a gente lê o documento, né, da linha de cuidado, a gente vê o quanto as ações, elas se concentram na atenção primária. Então, tanto o grupo de orientação parental, né? Então, a atenção primária, que seria a unidade de saúde, que é o serviço de referência do território, né? Com o apoio da Emult, que é um dispositivo que se criou, né, agora nessa gestão, que antes tinha o NASF, agora é Emult, é um pouco diferente, assim, mas são equipes que dão apoio às equipes de saúde da atenção básica, né? Então tem muitas ações que são pensadas, né, em relação à linha de cuidado do TEA, que são dentro da atenção primária, né? E isso é uma questão, acho que, não sei se tu, Nilson, falar, na questão do ideal e do possível, né? Acho que a gente, assim, quando pensa, né, a política de saúde, ela sempre vai para um nível mais do ideal, assim, né? Então, seria muito bom, assim, que as unidades de atenção primária pudessem, né, ter essas condições de poder fazer esse cuidado na atenção primária, mas a gente sabe que as realidades são diversas, assim, né? E no município a gente vive uma realidade, assim, que está bem precarizada nesse sentido, dessas equipes poderem dar suporte. Já no GHC, no Conceição, a gente estava até comentando com a Samantha, assim, esse ano teve uma super contratação de profissionais de multi, né? Então, é isso, assim, como a nossa instituição, ela é do Ministério da Saúde, as coisas vêm mais diretamente, né? Então, por exemplo, as unidades do Conceição, que são 12 unidades de saúde na região norte e leste de Porto Alegre, elas têm uma equipe multiprofissional, tem psicólogas, tem social na equipe, tem o matriciamento, que daí são as emultes de várias áreas, né? Já tinha nutrição, terapia ocupacional, enfim, agora tem especialidades médicas também, tem neurologista, né? Então, psiquiatra dando suporte em todas as unidades, né? Então, eu acho que essa instituição, ela acaba se aproximando de alguma forma de um certo ideal, né? Mas é muito diferente da realidade, enfim, né? Do que é possível, né? Em termos pensando no Brasil, assim, pensando nos municípios, né? Mas então isso, assim, eu acho que eu queria destacar isso, da centralidade na atenção primária. Então, as situações que vão para o CAPES, né, e que vão para o SER, já seriam, que teriam necessidades um pouco maiores, assim, de cuidado, né? E aí, pensando a atenção primária fazendo essa coordenação do cuidado também. Então, quando encaminha para o SER ou para o CAPES, é um cuidado compartilhado, né? Então, a unidade de saúde vai seguir sendo referência daquela família no território, né? E aí o acompanhamento no CAPES, ele é um período e depois vai seguir na atenção primária, né? Então, acho que isso é um ponto, assim. E aí, aqui em Porto Alegre é um pouco diferente, assim, né? A questão, a gente tem o ESCA, né? Que a Samanta vai falar, assim, né? Mas em relação a o CAPES, né? Assim, eu acho que dá para pensar
É que o CAPES, ele é um ponto da rede que, né, ali na lei de cuidado, no texto, aparece como um ponto da rede especializada, né? E o que seria a condição de chegar ao CAPES, seria essa condição do sofrimento psíquico. Daí é um ponto que a gente vai depois poder pensar um pouco mais, assim. Mas, então, as situações de TEA que chegariam no CAP seriam situações que teriam, né, uma situação de uma complexidade maior, então, de maneira geral, nível de suporte 2 ou 3, né, com associado uma questão relacionada ao sofrimento psíquico, assim. Mas eu acho que te passo a palavra e daí depois eu volto, porque eu acho que tu vai poder falar um pouco mais dessa rede, assim, em Porto Alegre, né? Quer trocar de lugar? Se alguém quiser falar alguma coisa agora. Depois falou. Até o Ricardo, se quiser complementar. Pode depois. Tá. Depois? Tá. Tá, então eu sou a Samanta, eu trabalho, sou servidora da prefeitura desde 2010. Então, tive 8 anos na FASP e agora 8 anos na saúde. E numa equipe, então, que chama ESCA, né, que é uma equipe especializada, multiprofissional. E aqui em Porto Alegre existem essas equipes, que não existem, né, em outras cidades, mas nós somos bastante gente, assim. São 8 equipes, né, distribuídas, de acordo com as regiões da cidade, e a gente faz parte, então, da rede de atenção psicossocial, junto com os CAPs, e estamos dentro da saúde mental, assim. E nesses 8 anos que eu estou na ESCA, eu vi um pouco, assim, pensando no autismo, né, como que chegava, como que a gente abordava, eu acho que eu passei um tanto já por essas, enfim, essas modificações, assim, e todas essas questões. Tem aquele documento também da Rede Nacional de Pesquisas em Saúde Mental, que é com o Pedro Delgado. Isso, acho bem legal. Cristina Ventura, Bárbara Andrade, esse documento é fantástico. Da indústria, Uhum. isso, e que coloca ali essa questão do tensionamento, né, entre os campos da reabilitação e da saúde mental. E eu acho que a gente vê isso também dentro da prefeitura, vivo fortemente isso, até em mudanças muito rápidas, assim, e que a gente faz com essa questão, enfim, que está numa dimensão que a gente vê esse incremento, né? Enfim, tanto dos diagnósticos, das situações. E eu vou tentar falar um pouco do que eu vejo, que eu acompanho das famílias e das crianças e o que se passa, assim, né? Então, antes, a gente encaminhava, né, se era uma situação de um autismo, assim, que a gente estava vendo que precisava de um outro nível de complexidade, a gente encaminhava para o CAPS, né? Tentava encaminhar para o CAPS, mas sempre são tentativas, né? Aí, enfim, aí eu acho que é desde daquilo que estava dizendo da segunda linha, Sim. né? 2015 foi lançada a segunda linha. Isso. E aí aí então surgiu isso da reabilitação intelectual, né? Que daí a gente começou a se perguntar. Mas para a gente dentro da saúde mental, eu acho que dentro da Secretaria de Saúde como um todo, a área da saúde mental ela é grande, né? A gente se encontra, a gente discute casos, a gente tem reuniões, né, seguidas e pensa junto em fluxo, tenta pensar junto, né? Depende de uma gestão, da outra. Mas a área da pessoa com deficiência, ela é pequenininha, assim, né? E eu acho que não tem muitos servidores, tem alguns serviços, né? Que já participaram mais próximo da gente em alguns momentos, mas, né, então ela tem a questão do terceiro setor, né, e também agora dos convênios com as clínicas, que eu vou contar para vocês como é que tá. Bom, aí a partir da linha do cuidado, essa que a gente está falando no passado, então teve algo que veio para nós, que era assim, bom, a gente sabe, a gente discute isso há bastante tempo, das questões das judicializações, né, dos tratamentos, das terapias, né, as famílias chamam as terapias. E aí a linha de cuidado de setembro, eu acho que a partir de outubro a gente começou a receber, por processo SEI, que eu acredito que a maioria sabe o que é o SEI, mas processos judiciais que a gente tinha e vinham para as equipes, para as ESCAs, né, para a gente fazer PTS para encaminhar para o judiciário. E então começou uma enxurrada de processos nas equipes que lá pelas tantas entenderam que a gente fazia parte, então, né, desse acompanhamento do autismo. O município estava pagando, né,
enfim, pagando direto essas atendimentos nas terapias, né, as filas não andam, né, do GERCOM, acho que o pessoal sabe, né, que é regulado, assim. Então, né, o encaminhamento, até então é assim, né, agora tem um CAPS novo que é portas abertas, tem toda uma ideia, mas por enquanto, né, quem vai precisar de um atendimento especializado, né, vai ficar numa fila de espera no sistema. E aí, então, começou a vir para nós, para a gente fazer esses PTS. Né? Acho que é nesse, mais ou Que é menos, um PPP. projeto, plano terapêutico Terapêutico particular, que está ali na linha de cuidado, tá. né? Uhum. Então, a O gente... judicial fura a fila. Só que como o município, então, estava pagando direto, eu falei, opa, temos que olhar isso, porque tem uma proliferação, né, de laudos, muitos deles irresponsáveis, né, que vem com aquela prescrição das terapias, tantas vezes por semana, né, viu a criança ali, 20 minutos, né, tem até todo um esquema, assim, de mutirões de diagnósticos, enfim. Então começou a vir para as equipes, para nós acolhermos, né? Mas aí vem uma família com a expectativa, né, das terapias, chega lá com o que nós temos para oferecer, né? Grupo, atendimento psicológico, né? Acompanhamento com psiquiatra, a gente até tem uma neuro que atende, né? Enfim. E aí, com as equipes começaram a devolver para o judiciário. Então, foram alguns meses dizendo o que a gente, né? Daí a gente via aquela família, tentava ver qual é a rede de apoio, colocava tudo isso no PTS. E aí foi, sei lá, então setembro, eu falei, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro já mudou. Porque o judiciário não acolheu nossos PTS, né? Que quando dizia que tinha que ter. E o judiciário até dizia assim, com o modelo tradicional. Eles até saíam do aba, porque provavelmente a gente olhava os laudos, dizia, né? Uhum. Mas enfim, a gente, né? Nossas equipes não estão muito robustas, a gente não, né? Não tem 2 vezes por semana, terapia, né? Tudo isso. E aí, do nada mudou. Do nada mudou, não recebemos, a princípio, não recebemos mais as situações de autismo, porque surgiu uma agenda, nesse momento, tá assim, uma agenda que a gente pode encaminhar à unidade de saúde, que chama atendimento TEA, e que daí vão para essas clínicas que o município está, enfim, conveniando. Tá? Comprando vaga. Samanta está comprando vaga nessas clínicas, isso? Isso, isso. Tá. Assim está agora, né? Aí existe essa fala assim, ah, não, mas se tem sofrimento psíquico, pode ir para as equipes, né? Não é que a gente não vai acompanhar o autismo, mas aí tem isso, como assim se tem, que a Ana Laura estava falando, né? Se a gente mesmo atendendo uma criança, né, um adolescente, que seja, né, que tem todas as questões do autismo, da relação com a linguagem, com a relação com o social, ver, né, como é que, né, não tenha sofrimento psíquico, como é que um regulador, então, né, porque tudo isso passa, né, pensando o que que uma família está aí esperando, né. Então, nesse momento, a gente não tem recebido, a gente tem muitos pacientes com autismo, mas, a princípio, acho que eles estão indo para essas clínicas e a gente não conhece muito, né, assim, né, tem gente que trabalha, que é o trabalho que é feito lá, assim, então... É o que temos agora, mais ou Eu queria menos. fazer uma observação. Primeiro, pensar essa ideia entre o ideal e o possível. E situar qual é a função da linha de cuidado nessa relação entre o ideal e o possível. A linha de cuidado é uma formulação de uma proposta de política pública, né, para a rede de atenção psicossocial, que diz respeito, no caso dessa linha de cuidado, tratamento da pessoa com TEA. Ela aponta uma direção. Uhum. E isso é importante. É importante que haja um documento que aponte uma direção. Uma direção que vai colocar uma mediação num jogo de forças, político, clínicas, que fazem parte desse campo, e que aponta
para uma construção. Então, acho que é preciso ter a ideia de que ela aponta uma perspectiva de construção. O que a gente está vivendo, isso que a Samantha está nos colocando, é que nós vivemos, do ponto de vista da gestão da saúde, né? Não só em Porto Alegre, mas vamos pensar a gestão da saúde, no continente Brasil. A gente tem uma disparidade em termos de território que é enorme, né? Uma disparidade socioeconômica, uma disparidade de gestão, uma disparidade de recursos, né? Também humanos e físicos. Então, cada território vai ter que construir, né, algo na direção dessa política, com os recursos que dispõe e com os recursos que pode vir, a construir, né? O que a gente observa aqui no relato de vocês em Porto Alegre é que a gente vive um processo acelerado de terceirização dos serviços públicos no campo da saúde. Isso faz com que as equipes que seriam próprias, né, dos serviços municipalizados estejam desassistidas. Muitas delas foram perdendo recursos humanos. E o resultado disso é o que a Samantha está dizendo, ou seja, o município, ao invés de investir na construção de recursos, ele está contratando vagas em clínicas de reabilitação. E são muitas delas, não sei se a totalidade, mas eu sei que sim, muitas delas são clínicas que se dedicam ao trabalho com deficientes intelectuais. Não sei. Aqui, desculpa interromper, mas eu não componho mais o trabalho do Centro de Referência em Autismo do Programa Estadual Teacoli, mas o que eu sei é que nesse ano, principalmente, se ampliou o braço clínico do Teacoli, né? Que não seria o centro de referência voltado para o matriciamento, mas os centros de atenção em saúde, que são também, assim, são instituições que são contratadas daí pelo Estado, via edital, enfim, que entram na rede especializada como serviços de reabilitação, né? Então, aqui em Porto Alegre, a gente já tem, bem recentemente, na APAE de Porto Alegre, que já executava o centro de referência, né? E que é a instituição que o Estado quer que execute essa política voltada para o autismo, né? Que é uma instituição, como tu diz, Nilson, que é voltada originalmente para o trabalho com a deficiência intelectual, né? Outra instituição é o Educandário São João Batista, também voltado para as pessoas com deficiência, e a ONG Colo de Mãe, que é uma instituição filantrópica, mas privada de origem, né? O da Pai é o Ser Nazaré, Cleo? Né? É no Nazaré. É no É. Nazaré. Tá abrindo, né, agora. Eu achei que o Ricardo queria falar, então eu vou fazer os Eu, spots, tá? eu Ricardo, quero fala e falar, eu depois quero muito falar. Vanessa. Tá. Eu preciso falar. Gente, boa noite. Primeiro, assim, a alegria, eu vou dizer voltar à Poa. Aprendi muita coisa na Poa, assim, tenho um carinho enorme, né? Foi uma grande escola para mim. Bom tá reencontrando vocês. Vamos lá. Eu teria um monte de coisa para falar, assim, e primeiro vou destacar, assim, leiam esse documento que a Samantha falou. Samantha, se tu puder circular, o Nilson tem também, né? Esse documento da UFRJ sobre o Complexo Industrial do Autismo. Eu acho que assim, talvez ele traga um pouco da dimensão gigantesca que o complexo industrial do autismo tem em 2026, assim.
E para entender, para poder falar sobre isso, a gente vai precisar sair de fora da bolha da saúde mental, né? É, fica feio, não sei se fica estranho falar, mas eu vou recomendar lerem a minha tese, porque eu nasci na bolha da saúde mental. E quanto eu fui aprendendo sobre o campo da deficiência e quanto isso hoje me ajuda a organizar um pouquinho a própria leitura, a maneira como a gente vai ler a linha de cuidado, mas todo o cenário, né, em relação às políticas para o autismo, quanto isso mudou talvez nos últimos 8, 10 anos. Primeiro, queria dizer. Acho que tem uma coisa que o Nilson dá uma beliscada, que é o termo deficiência, e para quem assistiu Roda Viva, eu acho que a Cristina Kupfer cometeu um erro importante, que ela não faltou letramento básico ali, de que o conceito sobre deficiência não é mais atrelado a déficit, esse é o modelo biomédico de deficiência. No conceito contemporâneo dos direitos humanos, deficiência é o resultado de um corpo ou de uma pessoa com impedimentos, com as barreiras. Esse é o modelo social. Para quem assistiu Roda Viva, a Carla Mauch, que estava entrevistando, fez assim didático, né, de que a deficiência não está no corpo, esse é o impedimento. Deficiência se constrói na interação desse corpo, com impedimentos, ou dessa pessoa com impedimentos, com as barreiras. Porque a gente aí ressignifica a palavra reabilitação. A reabilitação muitas vezes é uma palavra maldita, que vem de uma herança da fisioterapia. A palavra reabilitação, quando a gente leva a sério o conceito de deficiência, se propõe a olhar para as barreiras. E talvez ela é irmã histórica da própria luta antimanicomial. A luta antimanicomial não é sobre oferecer tratamento para o louco, é sobre tornar o mundo possível para a loucura. A perspectiva contemporânea de direitos humanos da deficiência também é sobre isso. Então, assim, leva um tempo. Eu vou dizer para vocês de quem veio da saúde mental e que hoje a minha tese é sobre o abismo que tem entre os dois campos, né? Leva um tempo a gente se acostumar com a palavra deficiência, né? E leva também um tempo para diminuir o rancor em relação, eu tinha muito rancor, com o termo reabilitação, né? Então, acho que esse é um dos pontos aí e ajuda a gente a ler um pouco do macro cenário. Queria fazer algumas pontuações aí, né? O ser, então é o seguinte, em 2013 tem um documento, né? E eu tive a oportunidade de entrevistar na tese a pessoa que foi a principal player, vou ironizar, da criação do segundo documento. Quando, né, o grupo de trabalho em torno da construção do documento, ele racha. Justamente esse racha que a gente vê, né? O campo da saúde mental mantém com aquele documento linha de cuidado, e eu vou nomear a Marisa Furia, que é uma figura histórica da AMA São Paulo, vai no Padilha, e que o Padilha banca a construção desse segundo documento. Então, tem o protagonismo de uma figura histórica no movimento de familiares. Então, essa é a gênese. Ela me contou isso, assim, eu não inventei, assim, adorei, né? Então, é o próprio filho dela que está na capa do Diretrizes. Porque, né? E acho que a Marisa, para além de muitas críticas que eu tenho, o sonho dela é a ideia muito próxima da saúde mental de residencial terapêutico. Claro, numa perspectiva privada, numa perspectiva, né, mais das ciências cognitivas, mas ela tem um sonho interessante aí, vale a pena destacar, tá? O ser é um parte de um plano chamado Plano Viver Sem Limites, do governo Dilma, e que é o plano justamente para implementar políticas voltadas às pessoas com deficiência. Ele não é só da saúde, né? Mas dentro do eixo saúde do Plano Viver Sem Limite, que é sobre acessibilidade, etc., etc., está a criação do ser. A criação do ser é interessante porque ela, vamos dizer, é o bastião de resistência à criação de serviços especializados para patologia, né? Senão a gente teria serviço para síndrome de Down, serviço para autismo, etc, etc. Então, eu tenho uma leitura particularmente otimista sobre os Cs como resistência, porque se não for ser, vai ser isso que está acontecendo num monte de lugar. E o complexo industrial do autismo tem esse interesse. Eu tenho brincado que o diagnóstico é o Bitcoin
desse complexo, e reparem, quando vocês ouvem alguém falar sobre autismo, contem quantas vezes a pessoa fala a palavra diagnóstico, Uhum. porque você precisa gerar diagnóstico o tempo inteiro, né? Então, eu queria fazer essa pontuação. A questão do rastreio, Uhum. Laura, Uhum. Uhum. desde 2017 a gente acompanhou, e a luta por rastreio não vem só da galera cognitivista. Se a Uhum. gente conhece bem essa história, teve gente muito próxima da gente defendendo a aplicação universal de protocolo antes dos 18 meses. Então, só para a gente estar atento a isso, da gente não Sim. só apontar o dedo para os outros, tá? Mas o seguinte, o MChat, como é que o MChat foi parar na caderneta? Em pleno governo Bolsonaro. Até então, a gente tinha as pediatras sanitaristas raiz no Ministério da Saúde, no Departamento de Saúde da Criança. No governo Bolsonaro, na cochilada delas, colocaram. Volta governo Lula. Tentaram tirar. Eu acompanhei bem de perto essa história. Saiu uma edição, aliás, virou até item de colecionador. Né? A edição da Caderneta de Saúde da Criança CM-Chat vai, daqui uns 5 anos vai valer R$ 10.000, porque ninguém tem ela. Né? Quando tentaram tirar, o barulho do complexo industrial foi tão grande que Sônia Venâncio, coordenadora de saúde da criança, pediatra histórica, sabe aqueles pediatras gestores de saúde pública que tiraram o Brasil das curvas de mortalidade, teve que fazer um webinário justificando o retorno da Michat. Foi constrangedor para ela. Então, vocês estão tendo ideia do tamanho desse complexo? Então, a linha de cuidado precisa conversar com a caderneta da criança. E por isso que ela tem que falar do MChat. Né? E deixa eu dar outro dado curioso, eu vou tentar não me alongar muito sobre o MChat, que é muito interessante. Quem já leu o artigo de adaptação do MChat vai ver que quem fez a adaptação foi Milena Pondé, que é uma psiquiatra da Bahia, que é amicíssima, acreditem, de Cláudia Mascarenhas Fernandes. Jantam juntas. E Milena me contou essa história, né? Milena falou o seguinte, Ricardo, aquilo ali era uma estagiária minha que pegou aquele negócio, vamos traduzir? A Milena falou, bora! E Milena é uma pessoa super crítica sobre a aplicação de mecanismo. Então, a gente morreu de rir com essa história. Ela, em parte, se envergonha do alcance que tomou, tipo o Santos Dumont, quando viu que o avião tinha virado instrumento de guerra. Milena Pondé também, que fez a adaptação, né? Então, a caderneta, e eu acho que é interessante a gente pensar a caderneta também como um cenário de disputa. A caderneta não é escrita por uma pessoa só. Quando Cristina Cooper vai contar que o Ministério. A caderneta é um espaço que convidam psicanalistas, convidam sanitaristas, convidam gente de vários campos da saúde da criança para tentar construir um documento de consenso. No governo Bolsonaro, processos democráticos, entrou o MChat e dificilmente sai. Não tem esperanças que vai sair. O que a gente vai tentar fazer é, no campo da saúde mental, redução de danos com isso, tá? Mas onde é que eu quero chegar? Gente, assim, 2026 é dado que o autismo é, o autismo é tema central do campo da saúde da pessoa com deficiência. A saúde mental perdeu essa disputa. Não há o que fazer. A gente tem gestão Marcelo Quimate, figura histórica da reforma psiquiátrica, que não vai conseguir. Porque todo complexo industrial precisa se infiltrar no Estado. Do calçado, da carne bovina, qualquer complexo industrial. Não opera se ele não tiver influência sobre o papel do Estado. Gente, vocês conhecem Janja, vocês conhecem Michele. Hum? As duas fizeram incidências muito parecidas em nome do tema do autismo. Né? Então, quando a Cleo falava ali do Teacoli, quem que veio lançar o Teacoli no Rio Grande do Sul? Hein, Cleo? Marcos Mion, velho. Marcos Mion, grande embaixador da causa. Vocês têm ideia
tamanho da força política, mediática, etc. Né? Ricardo, Eu acho que. Oi. vamos não se alongar tanto que para poder circular a palavra. Na verdade, assim, eu já estou realmente concluindo, mas assim, o meu convite, eu peço assim, acho que num outro momento, se vocês quiserem discutir minha tese, é a gente pensar o campo da deficiência a partir desse conceito que deficiência é a interação de pessoas com barreiras, da gente acreditar que tem pessoas bacanas, possíveis de diálogo nos seres, e que tem pessoas, né, com visão quadrada dentro da saúde mental. Então, assim, a gente ampliar as redes, puxar para o diálogo. Eu participei da escrita final da linha de cuidado e foi um esforço enorme. Vem um outro documento ainda chamado Guia do Cuidado Integral, que deve ser lançado em breve, mas foi uma tentativa de esforço de colocar CAPSI e SER para conversar. Me pareceu E aí, isso. fechar por aqui. A É. gente precisa. Eu faço essa conversa com o SER e faço conversa com o CAPSI. E com os dispositivos da saúde mental, essa galera tem que conversar. Vou seguir por aqui. É. Obrigado, gente. Vanessa? Eu fico uma dúvida. Aonde entra o CERTA? Isso então. Ninguém sabe. O CERTA surgiu, eu não conheci ninguém que tenha entrado, né? Eu sei que a primeira leva. Expliquem primeiro o que é. Opa. Certo. De referência Isso, que eles. ambulatório de autismo ali do lado de São Pedro. Foi uns Uma 2 anos atrás, eu acho, né? Foi bem, assim, pareceu bastante, né? Seria esse lugar que atenderia muitas crianças com autismo. Dentro dos nossos serviços surgiu até da gente poder, sei lá, fazer algumas listas de pessoas que a gente achava que tinham que ser encaminhadas para lá e tal. Mas até onde eu sei, e o presidente Vargas que estava encabeçando junto com, agora eu não me lembro qual outra, enfim, quem que estava, os trabalhadores, Acho que na dúvida, Vila Nova. Acho que é Vila Nova, mas a coordenação era do presidente Vargas. Esqueci o nome dele, que ele foi até coordenador da casa já também. Tá. Ao seu. Ao seu. Então, e aí entrou muitas situações judiciais. E aí ficou, eu acho. Nunca chegou a abrir agenda, assim, para encaminhamento, né? Porque a gente pode fazer encaminhamentos no sistema. Por isso que agora, por exemplo, do SER, tá há muito tempo a gente não consegue encaminhar, porque eu acho que, enfim, né? Tá cheio, quero ver se vão surgir outros, como esse Nazaré, mas o CERTA é isso. Acho que entrou, O né, o CERTA é um encaminhamento. SER, eu acho, né? O CERTA está dentro. Não? Ele não é, Ele é um centro especializado em autismo, de né? autismo. Não é um SER no sentido de que o SER pode atender questões que Sim. não são somente o autismo, né? Eu estou pensando na de uma equipe multi lá, porque ela é uma equipe Isso, multi. Só que assim, é isso, eu não tenho muito o que dizer, porque a gente não chegou a ter proximidade com os trabalhadores de lá, né, com a discussão, nem mesmo com o encaminhamento. No nosso serviço não teve ninguém É que nos chamou. terceirizado também, Hã? né? É terceirizado, pelo que eu sei dos trabalhadores. Isso contratados, né? isso que eu acho que é Vila Nova, deve ser, mas que é o pessoal do presidente Vargas que faz a coordenação, assim, que é. Então foi uma coisa, uma parceria, assim. Mas não chegou a ter troca, então eu realmente não sei muito o que dizer, assim. Né? Eu sei que o Serepal, que era o outro ser que é antigo, né, em relação à deficiência, começou a receber há uns anos atrás, né? Quer dizer, eu não sei se começou a receber, porque minhas 2 tentativas foi inelegível. Então eu não tive também, né? Mas esse tá parado agora, né? Não era um trabalho que não estava legal, assim, né? Tem o Santa Ana, que, né, funciona e que eu vejo mais na rede, assim. Então, e aí agora esses que a Cláudia falou, que, enfim, mas eu ainda não tive proximidade. Existe, mas É, sabemos notícias. Não... eu acho que... E todos esses serviços, eles não estão articulados com uma política do município, né? Eles estão assim, então, sei lá, cada SER
têm o seu Então, próprio preceito? Como é que não, funciona? eles estão na área da pessoa com deficiência, né? Tá. Que tem um lugar dentro da Secretaria de Saúde, né? Mas esse caminhar na rede, que é tão bonito, que eu acho que é para onde a gente tem que poder olhar, né? É difícil de enxergar. Desses que eu estava falando, que a gente recebeu do judiciário, uma série de famílias e crianças, que a gente fez o plano terapêutico, né? Plano, projeto terapêutico singular, encaminhamos no judiciário, né? Muitos ficaram, né? Continuam com a gente, assim, e a gente faz, sim, grupo de 45 minutos com outras crianças e com vários profissionais, e eles preferem não ficar em casa. Sabe? Fala, né? A gente faz grupo e junta uma criançada e junta um monte de gente. Isso, 1 hora, mas. E eles não preferem. Uhum. Assim. Então, muitos ficaram com a gente. Tem uma criança que está fazendo as terapias numa clínica, algumas, que a gente está sem fono e segue com a gente, sabe? Tem um sujeito que outro que está conseguindo circular, assim. Então, faz o atendimento na clínica, eu não sei qual é, né? Mas faz, não lembro o nome agora, mas não importa também, faz fono, faz TO, né? Terapia ocupacional, e vai para a ESCA também, né? Uhum. Então, até tem algumas situações em que eu acho que, enfim, é o que se poderia construir. Mas numa lógica de encaminhamento, é muito difícil enxergar isso, assim, porque passa pela regulação, né? Por exemplo, semana passada a gente fez um matriciamento, né? Então, uma colega do posto pediu para conversar com a gente sobre uma situação, ela queria que a psiquiatra estivesse junto, daí quando eu fui ver, a criança tinha 1 ano e 8 meses. Disse, tá, então podemos ser nós, não vai ser psiquiatra. Né? E aí, e era uma situação que ela relatou que tinha uma criança que tinha os marcos do desenvolvimento, ok, né? Mas que ela estava desconfiando que podia ter alguma coisa de desenvolvimento porque a criança tinha agredia uma boneca, assim, brincava de sufocar a boneca. Eu não venho só, eu venho acompanhar, né? Sufocava a boneca, enfim. E aí a gente começou a perguntar da família, né? Assim, bom, e aí tinha uma história, tinha uma mãe que era super jovem, que talvez a mãe tivesse alguma deficiência, né? Mas ó, a pessoa que veio conversar com a gente não conhecia ainda a criança, mas ela estava preocupada com essa. E eu fiquei pensando nessa pressa que a gente sente, essa angústia, porque como se a gente não encaminha logo, não vai chegar nunca, e que pode ser autismo, daí tem aquilo da prevenção, do risco, né, que a gente vem falando. E a gente disse, bom, de conhecer essa família, né, e ver, né, com quem que essa criança fica, porque o que a gente pensou foi uma violência. Podia estar acontecendo uma situação de violência que a criança. A primeira coisa, e não uma questão de desenvolvimento. E depois eu fui ver, ela já tinha encaminhado a criança. E no sistema tava Todd, né? Tava Nenê. E ela Acho que aqui com o chat. tem uma conversa Já não nos conta. importante que vocês estão trazendo, que diz respeito ao tempo, ao atender em tempo, que é diferente de fazer uma estimulação precoce. Há o entendimento de que, quando surge o sofrimento, quando o sofrimento se expressa, seja no bebê, seja na criança pequena, no adolescente, ou até mesmo no adulto, esse é o tempo de atendimento. Esse é o tempo de poder escutar o sujeito e ver onde ele está tropeçando. O que a gente observa aqui, de um lado, é a preocupação dessa médica com uma situação de sofrimento que ela não consegue nomear, e ela vai buscar uma nominação naquilo que o discurso social hoje produz para que esse sujeito, criança, bebê, possa receber o atendimento. Então, vai pela via do discurso médico. A nominação é médica. E a caderneta da criança coloca hoje, desde 2017, como estava lembrando o Ricardo,
essa nominação através do MChat, através das pautas de desenvolvimento. Eu gostaria de falar. Vai chegar. MChat foi 2021, 2020 foi meio do governo Bolsonaro, 21, 22. Bom, e vai chegar também aos outros diagnósticos médicos, no caso do Nescau, quer dizer, do Totti. Então, isso é o que permite, na lógica do sistema de saúde, que a criança chegue ao atendimento. Então, aqui, a pergunta com a qual eu fico é onde a psicanálise pode pensar e interrogar esse fluxo. E onde a psicanálise, com a sua ética, pode intervir. Então, eu gostaria de continuar a partir daí, pode ser? Ora, Sim. Eu sou Madalena, estou falando de Fortaleza. Eu sou psicanalista, membro da equipe do Insere. Nós trabalhamos há 26 anos com crianças com diagnósticos mais diversos no campo da saúde mental. E adorei, Ricardo, a sua fala, porque eu acho que para chegar nessa pergunta, a gente tem que saber com o que a gente está lidando. E eu acho que você trouxe muito bem. A coisa é muito maior, é bem macro, né? Em 2007, aqui no Ceará, a gente estava vendo uma chegada dos pais de crianças solicitando diagnóstico. Essa palavra diagnóstico não era muito escutada nos consultórios de psicanalistas, de pediatras, porque esse diagnóstico estava ali sendo associado ao campo da saúde mental. E na clínica com crianças, isso começou a intrigar a gente, porque isso foi de um crescimento expressivo. E aí, você falou da sua tese, e eu gostaria, né, de dizer que a gente acabou indo, né? Eu, particularmente, voltei para os bancos da academia para fazer o mestrado, já com essa pergunta do que se trata essa expansão diagnóstica. Só que ali já havia um prenúncio de que os diagnósticos, a demanda, estava relacionado ao autismo, ao TEA que é hoje, né? E, bom, as especulações na época da pesquisa também foi a época, vale ressaltar, da pesquisa multicêntrica, né? E Cristina Kupfer foi coordenadora. Então, aqui no Ceará, nós fomos, né, uma cidade, não me recordo agora quantas capitais foram, era pesquisa multicêntrica, né? E aqui a gente foi uma das capitais, Fortaleza, bom, e ali já se falava de detecção. E a gente, às voltas aqui no Ceará com essa história de diagnóstico. Bom, a gente, na investigação nos bancos da universidade, a hipótese era, havia algo que estava influenciando a questão do diagnóstico? Seria a indústria psicofarmacêutica? Porque é isso, para você medicar, você precisava diagnosticar. Então, essa era uma hipótese, né? Bom, qual não foi a surpresa? Que a gente viu que a coisa era muito maior. Era um fenômeno antropológico, sociológico, era uma questão de construção de bioidentidade, que tinha a ver com o repertório de valores do tecido social, tá? Bom, a pesquisa foi conclusa e o que tem intrigado a gente aqui no Ceará, e aí quando sai esse instrumento, esse documento, né, do qual o Ricardo falava, que é a indústria do autismo, tá muito bom esse material, muito bom.
ele começa a sinalizar para a gente que a coisa se associou, essa questão das bioidentidades se associou, foi cooptado, não sabemos ao certo, com a questão do neoliberalismo. Foi o Invadiu motor. tudo. Invadiu tudo. O campo do... A gente está falando aqui de linha de cuidado enquanto política pública. Está tudo tomado, gente. A questão é mais séria. Nós, instituições psicanalíticas, nós que temos décadas de trabalho com crianças em sofrimento, com suas famílias, a gente está precisando se unir e traçar um diálogo mais ampliado, se situando do tamanho do problema, né? Então, Ricardo, muito obrigada, e a vocês que estão, né, propiciando essa oportunidade, nossa, muita alegria. Obrigada. Helena, se você me permite 10 segundos, Fortaleza é a sede da Casa da Esperança, que é uma das instituições históricas no tema do autismo, né? Sou muito amigo, aprendi, aliás, quem me ensinou sobre o campo da deficiência, meu primeiro professor foi Alexandre Mapurunga. Nossa, olha, tivemos grandes embates aqui, viu, psicanalistas Sim, e a Casa da Esperança. Mas de um tempo sim. para cá, a gente está conseguindo minimamente ter uma visão aproximada. Tamanho é esse novo fenômeno aí que está em questão. Boa parte do que eu aprendi sobre o campo da deficiência foi com Mapurunga. E eu entrevistei ele na tese e ele me conta a história da Casa da Esperança, uma instituição histórica também. Bom, quem mais gostaria de... Ah, eu estava pensando sobre o seguinte, né? Se Estava apresenta? ouvindo, Valmir, psicanalista mental, estava ouvindo, né, essas questões da rede, né? E quanto é complicado, né? Amarrar as coisas. Essa ideia da linha, né? A gente falava em redes, né? E é interessante a expressão que tu usaste, né? Essas crianças que ficaram, por que elas ficaram, né? Porque ali se estabeleceu uma transferência. Eu acho que a linha, as amarrações que dão certo, né, do ponto de vista do que a psicanálise pode ressaltar, são as linhas, são as redes onde a transferência entre trabalho se estabelece, os atendimentos que se vinculam realmente, né, porque é tanto atravessamento, tanta complicação, né, para as pessoas que trabalham, e a dificuldade de naquele aspecto da judicialização ali, né? Pô, todo esse respeito, né, com as equipes, no sentido de poder avaliar a situação, né? Receber os sujeitos, poder acolher, poder fazer o diagnóstico, poder armar algum tipo de laço, né? Em situações que no autismo já são tão difíceis, né? Porque a condição estrutural do autismo é a dificuldade de se enlaçar, né? Então tem todo esse trambolhão de problemas, né? Que ainda dificultam mais depois. Então, né? Realmente é muito difícil estar trabalhando, mas eu gostaria de ressaltar isso. Eu acho que a eu até falava nessa expressão que é introduzir o sujeito na consideração efetiva. Tá vendo? Então, a gente tem que introduzir o sujeito a cada vez e a questão da transferência, né? Como trabalhar, né, com a transferência em cenários tão adversos. Eu acho que as crianças, com esse discurso, né, da adaptação, enfim, que a gente sente se toca assim com angústia, né, dos cuidadores sobre o futuro, sobre, né, como é que vai ser as possibilidades de independências, mais ou menos autonomia, né? Mas as crianças ficam mais assujeitadas, assim, né, nessa lógica, acho que de produção, assim, de adaptação enfim, né? De aprendizado, mais do que de um lugar assim de poder escutar, né, assim o sujeito e a gente poder
dizer que a criança não está aprendendo na escola, mas olha o quanto que a gente está vendo aprender e quanto que quer crescer a partir desse brincar, né, que a gente percebe, assim, e tal. A gente vai avaliando e trabalhando junto na transferência, mas os adolescentes eu tenho percebido que fica mais tranquilo, assim, porque daí já tem outras questões, né, de autonomia, de entre pares, na escola, que aí a gente ganha um campo maior, assim. Mas nas crianças menores é mais difícil, assim, ir, sabe, nessa enxurrada, assim, de bonde das terapias, e a fome, e o TO, e o banho, e a alimentação. E, claro, nossa equipe é reduzida, assim, a gente também não tem, né, assim, não conseguimos trabalhar tão interdisciplinarmente como a gente gostaria. Então, é bem difícil ficar nesse lugar, assim, né, acompanhar as famílias nesse lugar o que elas gostariam, né, o que seria essas terapias, né, que é um outro viés, e o que a gente pode oferecer de escuta e de acolhimento. Se eu pudesse fazer junto, assim, um pouco de junto. Falando um pouco do CAPES, né, da minha experiência com o CAPES, assim, a gente teve uma mudança bem importante de 2019 para cá, que foi quando entrou a regulação, né, do município de Porto Alegre pelo GERCOM. Então, as situações que chegavam no CAPES chegavam por matriciamento, e aí tu estava falando de transferência, estava pensando nisso, que tinha uma transferência de trabalho também entre as equipes de atenção primária e o CAPES, né? E aí chegavam as crianças, então, quando eu chego no CAPES, 2019, tinham muitos grupos de crianças, né? Porque eram situações que chegavam a partir desse matriciamento, né? Que o CAPES fazia com as unidades. E aí, em 2019, logo em seguida, assim, que eu entrei, acho que um mês depois, entra a regulação do GERCOM. Então, muda bastante o perfil, assim, né, do usuário que acessa o CAPES, né? Se quebra essa relação, né, equipe, território e CAPES. Hoje a gente está no processo de tentar retomar isso, depois de pandemia, de uma série de coisas também que aconteceram, né, nesse meio do caminho, assim. Mas a gente vê assim que teve então uma mudança. Hoje a gente atende muito mais adolescentes do que crianças, né? Então, quando chegam as crianças no transtorno do espectro autista ou com outras situações, né? Já chegam assim a partir dos 8, 9 anos, né? Então, os pequenos a gente não tem mais, assim, tanto lá no CAPES Pandorga, né? Assim. Onde vão os bebês? E aí, então, eles chegam no ESCA, acredito que cheguem no ESCA. Os bebês não sei. Os bebês não chegam no ESCA, né? Talvez nas clínicas, né? O CERS, né? Não sei. Um pouco do ser, eu acho também. Uhum. Mas é bem. Ó, a Eu Júlia. sou a Júlia, trabalho no SER, na região metropolitana. Eu queria saber um pouco como é que tá os PTS nos lugares que vocês trabalham, porque tu destacou como uma das partes mais interessantes da linha de cuidado. E a realidade na prática, falando do possível e do ideal, enfim, a gente tem 1 hora por semana para fazer tem que se reunir em equipe, porque é um documento que não se pode fazer sozinho. Para discutir o caso, a gente tem 1 hora para discutir o caso, executar o documento, depois deixar no painel para ser assinado. Em tese, teria que ser construído com as famílias, com o CAPSI, né? E pelo menos no serviço em que eu trabalho, é uma correria e às vezes entra numa. Bom, bota. E aí, os casos judiciais, às vezes pedem, né? Muitas vezes pedem. E aí, tem que. Daí prioriza o caso judicial, aí tem uma certa hierarquia dentro do serviço. E, e fora que, bom, sim, faz a equipe pensar, faz a equipe discutir, ótimo, mas é tudo sempre, né? E acho que esse horário ele só existe por ser uma obrigação, porque de resto é atender, 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 um atrás do outro, e importa mais que atenda do que a qualidade do atendimento. Então, assim, né, para trazer um pouco isso, que eu tenho essa sensação de sufocamento, assim. E o PTS é uma demanda do ser, dentro da equipe, não só isso para o judiciário. Deixa eu colocar uma questão sobre o PTS. Tá na diretriz do porque eu estou escutando vocês falarem do PTS como se fosse uma novidade. O PTS existe desde o princípio da RAPS. Ele é uma diretriz da rede de atenção psicossocial. Todos os casos atendidos em todos os serviços da RAPS precisam ter um projeto terapêutico singular. Isso está na portaria dos CAPs.
lá desde o princípio. Então, o PTS não surge com essa linha de cuidado. PTS não é uma tarefa, né? PTS é a PTS alma é de o como o início, trabalhador de referência pensa o caminho do exatamente, é o cuidado. início do plano de trabalho com cada sujeito nos serviços de atenção psicossocial. Então, é isso. E o PTS precisa ser construído em equipe, hum, na rede de saúde, na rede intersetorial, muitas vezes. No caso, nós estamos discutindo, então, dos autismos, a gente tem aqui a necessidade de um diálogo intersetorial. Então, a gente está falando da educação, voltando, a gente está falando dos direitos humanos, a gente está falando da justiça, a gente está falando da saúde. Então, e é preciso pensar que isso acontece dentro de um determinado território. Você precisa falar com os equipamentos do território. Por isso a gente tinha, num determinado momento, não sei se ainda existe, as reuniões da RAPS por território. Então, cada território, de tempos em tempos, se reúne e vai discutir, entre todos os serviços, quais são os impasses, que estão acontecendo para que o fluxo, do atendimento possa ser incrementado, né? Então, acho que esse parênteses é importante. O que tu está trazendo, Júlia, é um problema também que não é novo. Eu não tenho Não, ideia se não, é novidade ou não, mas não, sim. eu entendo, mas o Como, que né? eu quero dizer assim, com que não é novo? Existe um processo dentro das políticas de saúde aqui no município, e eu acho que não só aqui no município, mas onde a prioridade é o número de produção. Então, E andar a fila, né? Sim. fazer andar a fila. Mas daí eu acho que tem uma coisa nova que se coloca, assim, que é a terceirização. Assim. Acho que vocês estavam falando disso antes. E o ser, ele vem por aí também. E daí também tem um aspecto diferente do ser que ele é do Estado, né? Então também a rede, ele se coloca um pouco de fora, ele não é do município. Ele atende vários municípios. Então, Ah, a dinâmica de encaminhamento, ela também se dá de uma maneira, se dá pelo GERCOM, mas eu não sei exatamente qual o critério desses encaminhamentos. E tem alguns critérios de idade, de gravidade, tanto é que no SER não se chega adolescente, e pelo menos quando eu estava, criança de mais de 7, 8 anos, era muito difícil de chegar. Então, com essa idade. Tá, né? É. Tem gente querendo falar. Tem duas pessoas inscritas. Como é que é teu nome? Luciane. Luciane. E tu também, né? Que Maria inscreveu. Luísa. Tá, então vamos lá. Eu sou Luciane, trabalhei 20 anos também em políticas públicas, né, de diversas saúde, educação, assistência. E assim, agora atualmente não estou na política pública. E assim, quando eu escuto ela falar, eu penso na angústia que era, né, trabalhar nos serviços públicos, porque eu acho que é isso, assim, essa questão, né, da discussão em rede, enfim, a gente conseguia fazer em alguns casos, enfim, e não tinha toda essa questão da indústria tão fortemente, né, colocada como agora. Então, eu fico pensando, né, exatamente isso nas milhares, né, de crianças que chegam, ou famílias, né, ou adolescentes, enfim, nesses serviços, e a possibilidade, porque isso demanda tempo, né, nesse sentido, assim, a questão do tempo, né, quando ela diz assim, 1 hora, e aí eu fico, né, pensando naquele tempo, né, que existia de trabalho, e um tempo para conversar sobre uma família, por exemplo, né? Então, assim, tipo, realmente são lógicas, né, atualmente, completamente. E a gente é uma equipe de, assim, mais 50, cada um deve fazer no mínimo 20 horas, são no mínimo 20, então assim, é uma loucura. Oi? Não, dois. Dois? 50.
São 50 profissionais. Fora estagiário e equipe administrativa. Nossa, tu ias falar, Maria Luísa? Porque quando eu entrei, devia ter 20 pessoas. Então, Então, Maria Luísa? Não, eu tenho pensado muito nessa questão que todas trazem da privatização, do cuidado desses atendimentos, né, desse cuidado de saúde. E eu acho que isso incide de forma muito ampliada para todos os participantes desse, grande acontecimento, assim, com o qual a gente trabalha, né? Porque não é só a assistência que está privatizada, no sentido dos contratos, do salário, enfim. É a ideia de cuidado que está privatizada, né? Então, tudo que diz respeito ao autismo se entende, as famílias chegam com isso muito forte dentro delas, assim, que é melhor se estiver numa esfera privada, assim. Então, individual, né? Então, tem que ser individual. E aí, com isso, é absolutamente incompatível com toda a política que a gente tem de SUS, assim, né? Então, como é que tá rolando essa inserção, essa acomodação de uma forma de pensar que é totalmente individual num sistema que é essencialmente coletivo? E isso tem desdobramentos infinitos, assim, né? Essa questão das judicializações é uma coisa bizarra que a gente está vivendo, assim, porque também, por N motivos, daria para ficar falando só disso, né? Mas pensando no que vocês têm trazido agora em relação ao PTS, por exemplo. O plano terapêutico singular é um dispositivo transformador. É uma coisa que é revolucionária e é tudo que a gente tem, é a coisa mais rica que a gente tem, assim, é o coração das nossas políticas de cuidado, né? Quando tu tem que lidar, intermediar o teu trabalho com uma esfera que é judicial, que não vê, que marca X, né? A gente brinca que marca X. 2, 40, 80, 60 mil horas por semana. Que te exige que numa quarta-feira qualquer, um usuário que chegou há 2 semanas precisa entregar o PTS porque eles estão pedindo, assim. E não, tu simplesmente despotencializa totalmente um instrumento construído há 30 anos, sabe? Fortalecido, que está sendo fortalecido há 30 anos. Assim, porque daí tu não constrói essa ideia do PTS que sonha, sabe? Esse PTS que acompanha o tempo de vida do usuário, com a família, com o território. E a criança. Não é. PTS é agenda, né? Então, tem psico na quarta, fono na quinta. Então, essas pequenas coisas, assim, que tu vai, sei lá, tu acorda na segunda-feira, tu vai trabalhar e tu vê os desmoronando dos teus olhos, assim, os pequenos detalhes, sabe? Porque é isso, são essas coisas que a gente precisa, que a gente valoriza, que são atacadas no coração, assim, né? Então, quando a gente fala em precarização, não é exatamente porque os profissionais estão ganhando mal e tem outra atividade e não consegue acompanhar os usuários, mas é porque o trabalho de SUS está ficando inviável, assim, né? Enfim, daí trazendo um pouquinho, a gente também trabalha no SER, né? Eu e a Ana, e trazendo um pouquinho da nossa vivência, assim, acho que a gente tem conseguido sustentar nosso serviço, apesar das muitas dificuldades, um trabalho de SUS, sabe? A gente tem muitos grupos, a gente faz saídas, a gente foi no cinema essa semana, a gente tem um dia inteiro para reunião, sabe? Qual é o centro de vocês? Santana? Olha. Não é uma hora, é uma manhã. Sim. Tipo, momentos de autocuidado aqui, sabe? Tipo, luxo, assim. Tem como participar da reunião da Rápido Infância que vocês participaram. Então, Sim. Então, aí tem algumas limitações, vai sempre assistente social, eu gostaria de participar, mas não tem como, porque daí também vai entrar essas. Enfim, né? Atendimentos, dia inteiro, uma tarde toda, então. Mas viram como acaba assim. diferenciado. E pensando em PTS, a gente tem instrumento de devolutiva a cada 6 meses, eu e com a família. Massa, assim, sabe? Isso tem a ver com a gestão, tem a ver com quem está na gestão, né? Isso tem a ver com quem está na gestão do serviço, mas tem muito a ver com a articulação político-clínica da equipe. E isso é uma coisa que é fundamental, porque o que a gente está escutando aqui? A gente sabe que o avanço do neoliberalismo no campo da saúde pública
Ele indica o desmantelamento, no nosso caso, do Sistema Único de Saúde, na sua lógica, no seu coração. O que pode fazer a resistência, a esse desmantelamento? É o movimento dos trabalhadores da saúde. Se a gente pegar do ponto de vista do autismo, a gente tem isso que vocês estão relatando. A gente tem um campo de tensão de diferentes setores, desde o movimento das famílias, passando pela indústria do autismo, no que diz respeito a todo esse complexo industrial, que inclui as terapias cognitivo-comportamentais, os lobbies dentro do sistema legislativo, né, até a produção pela Tramontina, de mesas e cadeiras especiais para autistas, e que são vendidas para as clínicas especializadas em autismo e que são vendidas para o Estado também. Então, vejam qual é a amplitude desse complexo industrial. Deixa, deixa eu pegar um fiozinho. Só um minuto, Tá. Ricardo, só para concluir a ideia. Então, vejam, nesse campo que a gente tem aqui, é um campo onde a política ela regula para onde vai a clínica. Então, nós não temos como pensar a clínica sem essa relação com a política. É como a gente diz, do ponto de vista da ética psicanalítica, é pensar a política da clínica. E o único ponto de resistência no que diz respeito à política da clínica, ele precisa partir dos trabalhadores e das equipes, que precisam tensionar a gestão do serviço e a gestão do município. E eu digo isso como quem fez essa atenção por 30 anos. Você passou pelo CAPS, no CAPS 2, no CAPS Centro, e você pode ver algo que existiu de uma maneira e que se desmantelou. Mas se manteve durante 20 e tantos anos por uma única razão, que era o movimento dos trabalhadores do CAPS, que tensionava o tempo inteiro a gestão. Porque isso que vocês falam, da necessidade da produção, do número, por quê? Porque o financiamento do serviço vem pelo número de produção. O surgimento do GERCOM, que foi engessando o diálogo no território, alguém estava falando aqui, bom, a Luísa estava falando justamente da resistência ao GERCOM. Durante muito tempo, no CAPS, a gente foi obrigado, evidente, a trabalhar com GERCOM. Mas a gente colocou uma limitação. E a gente negociou essa limitação com a gestão da Secretaria de Saúde, a ponto de que a gente continuava com portas abertas, apesar do GERCOM. Então, a gente podia receber os pacientes e nós tínhamos a liberdade de incluir no GERCOM que outros serviços não conseguiam fazer. Mas por que a gente fazia isso? Porque a gente tensionava. E isso é importante. Para que a gente saia dessa posição de se colocar no lugar do sujeito trabalhador vitimizado pelo sistema e fique no campo da queixa. A gente precisa, enquanto praxis, poder fazer a leitura do problema e ir ao campo de batalha. Senão,
a gente sucumbe. Deixa eu pegar o fio aqui, porque está acontecendo justamente hoje, que é ontem, hoje, o Mental T, né? Você tem um foco, reunião do encontro da resistência da saúde mental, é isso. E é engraçado que eu vou mobilizando memórias do Star Wars, né? O Império está construindo a nova Estrela da Morte lá e tem planos. Mas deixa eu só trazer mais assim, às vezes, desculpa que parece meio paranoico, vou tentar ser super breve, para vocês terem a ideia da dimensão. A judicialização é um dos grandes braços do complexo industrial. Vou dar um dado. Tem uma coisa no Conselho Nacional de Justiça chamado Turma Nacional de Uniformização, que significa o seguinte: tem uma questão polêmica e vai haver um certo julgamento ali com juízes e relatores para uma questão. Qual é a questão que está na pauta? Aliás, de tantas questões que estão na pauta, uma delas é a pergunta: o diagnóstico de autismo, o diagnóstico médico, é suficiente para a concessão do BPC, benefício de prestação continuada? Por quê? Porque o BPC é todo apoiado na ideia de deficiência da convenção. Beleza. Quem é que está como amicus curiae, aquelas pessoas que vão lá fazer as defesas? Associação de Advogados Previdencialistas. É o principal interessado no julgamento dessa causa. Judicialização e TEA foram responsáveis por 60% do crescimento nas concessões de BPC. É uma pressão gigantesca. Eu me sinto muito assim naqueles episódios onde a resistência, onde os rebeldes do Star Wars estão perdendo espaço. Eu quero chegar logo no episódio 6, né? Mas a gente não está no episódio, né? Aliás, desculpa, episódio 9, perdão. A gente não tá, a gente tá longe do episódio 9. Eu quero acreditar que a gente vai chegar no 9. Mas não tá fácil, não. Só para complementar um pouquinho desse dado do ido aí. Gente, estamos já no adiantado da hora, né? Eu acho que tem aí um campo importante, isso que o Ricardo lembra, que vai aparecendo aqui, que é a articulação da rede de trabalho que existe, né? E eu fiquei interessada em que a gente pudesse seguir conversando sobre essa questão da psicanálise, do autismo e da deficiência, porque eu acho que isso é um ponto que, para quem ouviu a Maria Rita não, olha só, Maria Cristina Kupfer, ela falando do autismo não sendo uma deficiência, né? Acho que aí tem um ponto importante para a gente poder avançar, né? Acho que é um tema que poderíamos seguir, né? Pode Como ser o nosso no próximo encontro, talvez convidar o Ricardo, né? Para poder a gente seguir falando, porque eu acho que a gente precisa avançar sobre essa ideia. Porque o autismo, ele é uma deficiência, se a gente for pensar do ponto de vista de que é no encontro com as barreiras que vai aparecer, né, o sofrimento e que quando um psicanalista afirma em rede nacional que o autismo não é uma deficiência e não sabe sobre as leis que incluem o autismo como deficiência e não sabe quais são, né, os preceitos que organizam a vida na cidade com os autistas, acho que a gente fica muito mal representado, né? Acho que é importante colocar um termo do lado da deficiência, porque senão a gente fica, quando se escuta a palavra deficiência, a gente fica remetido ao conceito médico da deficiência, Sim. seja deficiência intelectual, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual. O autismo não é nenhuma dessas deficiências. Uhum. Se a gente for pensar o autismo, ou mesmo os outros tipos de sofrimento psíquico, a gente pode entrar no campo da deficiência psicossocial, Exatamente. porque é ali que está a questão. E isso faz uma diferença, porque quando eu escuto a Kupfer falando disso, eu fico pensando que ela não trabalha atualmente com sujeitos que precisam de adaptações, precisam que a gente carregue a lei debaixo do braço, discuta com a escola, discuta com o seu empregador, que esse sujeito precisa de uma adaptação e que tem uma lei que prevê isso, né? Então, eu penso que trabalhar com autismo é trabalhar num campo que
fica entre a clínica e a defesa de direitos também, né? Que a gente não pode esquecer disso. E que se a gente não se coloca nessa forma, a psicanálise fica alheia ao que acontece na vida, né? Quando a gente está trabalhando com sujeitos autistas, a gente precisa saber dos seus direitos e precisa também caminhar, trilhar por aí, né? Sim. Então, interessa bastante, assim, seguir com essa discussão e acho que a gente pode, então, já ir pensando numa outra data e irmos por aí, tá bem? A gente agradece a presença, certo? Bueno, obrigado, gente. Até. Obrigado, gente. Parabéns a todos vocês. Vocês foram ótimos. Valeu.